Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula sobre a Revolução Praieira. O último bloco nós estávamos falando dos motivos e vamos dizer assim, das reivindicações dos revoltosos nessa Revolução Praieira. Então você tem lá os motivos, coloquei para vocês, falamos também sobre vamos dizer assim, o que eles pleiteavam, né, os revoltosos pleiteavam. Só que essa Revolução Praieira, ela acabou tendo uma ação do governo, uma ação muito violenta. O governo imperial ele agiu de forma violenta e sufocou essa revolução rapidamente. A Revolução Praieira foi sufocada rapidamente e logo depois de ter sufocado essa revolta, as principais lideranças acabaram sendo presas, né? Olha lá, os revoltosos profissionais, liberais e intelectuais foram derrotados e presos. Quando eu coloquei para vocês ali os revoltosos profissionais, liberais e intelectuais foram derrotados e presos, porque você tinha um número muito grande de profissionais liberais que participavam dessa revolta e um número muito grande também de intelectuais que participaram dessa revolta, que na realidade acabou sendo, a ideia foi de uma revolução, porque eles queriam revolucionar mesmo aquela região, eles queriam proclamar a república, acabar com a monarquia, queriam direito de voto, era uma revolução mesmo que eles pleiteavam. Então o governo agiu de uma maneira muito violenta, muito forte e acabou sufocando a revolução. Os revoltosos foram presos, né, e acabaram, né, ficando durante muito tempo presos. A economia brasileira no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, é uma economia muito interessante. O Brasil teve determinados momentos que ele teve uma prosperidade significativa, né, em alguns momentos, inclusive no governo de Dom Pedro II, alguns economistas, alguns intelectuais apontavam o Brasil como uma possível potência, porque o Brasil realmente cresceu de uma maneira muito forte em determinado período do governo de Dom Pedro II. Como ele governou 49 anos, né, foi muito tempo. Depois que ocorreu a Guerra do Paraguai, principalmente com a Guerra do Paraguai, aí o Brasil entra numa espiral econômica muito complicada e a sua economia realmente começa a ter um declínio significativo. Mas o Brasil teve momentos de prosperidade interessantes durante o governo de Dom Pedro II. O Brasil, no segundo reinado, ele continuou sendo um país agroexportador. Ele exportava vários produtos. Chegou a exportar, por exemplo, como algodão, fumo, algodão, fumo, até mesmo cacau. O Brasil chegou a exportar bastante, né? Muitos produtos ali, borracha, mais para frente também, bem mais para frente, ele vai exportar também, né? Mas nesse período especificamente o Brasil teve um produto que acabou despontando logo depois que o Dom Pedro II assume, um produto que acabou se tornando o principal produto de exportação do Brasil foi o café. O café ele entrou no Brasil. Tudo leva a crer que o café entrou no Brasil através vamos dizer ali, pelo norte, né? Pelo nordeste na realidade ali. Vamos dizer, uma pessoa endinheirada do Brasil, chamado Francisco Palheta, foi passear na Guiana, conheceu o café na Guiana e acabou trazendo algumas mudas para o Brasil. Começou o café então a ser produzido, o Francisco Palheta levou para o Rio de Janeiro e começou a ser produzido no Rio de Janeiro. Há outros historiadores que dizem que o café entrou pelo norte e começou a ser produzido inclusive no Pará, mas há divergências em relação de como entrou o café de fato no Brasil. O certo é que o café entra no Brasil, a partir do momento que ele começa a ser produzido no Rio de Janeiro, se mostra um produto de grande valor comercial e um produto também, né, que acabou se adaptando ao clima, ao solo brasileiro, e perceberam então o potencial econômico desse produto. O café, a origem do café é africana, mais precisamente do que hoje é a Etiópia, a antiga Abissínia. O café é natural, né, daquela região e acabou sendo sendo trazido para a América e levado para outras regiões do mundo também. Aqui, então, quando ele começou a ser cultivado no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, quando ele começou a ser cultivado no Rio de Janeiro, principalmente os comerciantes do Rio de Janeiro perceberam o potencial econômico do café. E aí começaram a produzir vamos dizer assim, um terreno cada vez maior, para ter uma produção cada vez maior, para poder exportar e ter uma lucratividade obviamente maior. E aí começa a aumentar essa produção do café, começa a ter um lucro significativo, porém, contudo, entretanto, todavia,
né? O café, naquela época não se tinha, por exemplo, conhecimento técnico e o café acabava esgotando o solo, tirava os sais minerais do solo. Então o café, por exemplo, coloca alguns historiadores trazem, por exemplo, que o café demorava cerca de 4 anos para dar a primeira florada, o pé de café. Cerca de 4 anos, uma média, tá, pessoal? Depois, isso lá no período, né, nesse período que a gente está comentando ali, início do século XIX. Levava cerca de 4 anos. Você plantava, cerca de 4 anos o café começava a dar a primeira florada. Depois você tinha 8 anos em média de uma boa produção, porque depois disso o solo se esgotava. Não havia técnicas, né? Não havia adubos fertilizantes, não havia técnicas nem de produção. Então, à medida que percebeu-se que o café era um produto que poderia trazer grande lucratividade para o Brasil, começou a se produzir cada vez mais, começou a se utilizar cada vez mais áreas. Conforme o solo se esgotava, o café começou a ser produzido cada vez mais, vamos dizer ali, para o sul do Rio de Janeiro e acabou adentrando o que nós podemos chamar de Nordeste do estado de São Paulo. Ele começou a entrar no Nordeste do estado de São Paulo e no estado de São Paulo o café, a planta, o café se adaptou melhor ainda. Por quê? No estado de São Paulo nós temos a terra que eles chamam de terra roxa, que é uma terra muito avermelhada, muito boa, muito propícia para o plantio do café. Outra coisa que o clima em São Paulo, uma temperatura um pouco mais baixa, se adaptou muito melhor que o Rio de Janeiro. Então, à medida que o solo no Rio de Janeiro, né, o local que se plantava o café, foi se esgotando, começaram a buscar novas terras e buscaram mais ao sul. E não é só a questão também do esgotamento do solo, também a tentativa de se aumentar a produtividade para a obtenção, obviamente, de mais lucro. Então, ele foi adentrando o Nordeste do estado de São Paulo, onde hoje nós temos as cidades de São Luís do Paraitinga, Arraial da Serra, né, Paraibuna, aquela região, é ali que começou a entrar o café, começou a ser produzido. Monteiro Lobato, lá na frente, ele vai chamar, já no século XX, ele vai chamar inclusive essas cidades paulistas, né, que foram cidades que floresceram por causa do café, essas cidades que eu cheguei a comentar com vocês agora, São Luís do Paraitinga, Arraial da Serra, né, Paraibuna, ele vai chamar essas cidades de cidades mortas, porque essas cidades, elas floresceram por causa do café, se desenvolveram, só que o solo começou a se esgotar. E aí vão procurando terras cada vez mais distantes, mais em direção ao oeste. E essas cidades, né, que eu acabei de comentar com vocês, elas acabam ficando abandonadas. Então são cidades que elas se desenvolveram por causa do café, mas também elas acabaram entrando numa decadência também porque o café começou a ser produzido mais a oeste. Mas o café acabou se adaptando muito bem ao estado de São Paulo. E à medida que foi passando o tempo, a lucratividade que esse produto trazia para o governo brasileiro acabaram incentivando cada vez mais a produção do café. O café vai cada vez mais se alastrando para o oeste do estado de São Paulo. Então, como eu coloquei ali para vocês, primeiramente ele foi produzido no Rio de Janeiro, porque era a capital, então ali chegavam sempre as novidades. Depois ele adentra o estado de São Paulo e ele vai se espalhando pelo estado de São Paulo, né, o Vale do Paraíba, né, ele vai se alastrando, vai adentrando cada vez mais em direção ao oeste. O capital, o dinheiro, o capital advindo do café, ele passou a promover o desenvolvimento brasileiro. Por exemplo, hoje, se nós observarmos no Brasil, qual que é o estado que tem maior concentração industrial? É o estado de São Paulo. Mas por quê? Por causa do capital do café. O capital do café, lá atrás, no século XIX, início do século XX, o capital do café, ele acabou gerando uma infraestrutura muito grande para o estado de São Paulo, que posteriormente essa infraestrutura vai ser utilizada também pela indústria nascente brasileira. À medida que o café ele vai adentrando cada vez mais o oeste paulista, os próprios cafeicultores, os barões do café, eles começam a ajudar a implantar um sistema de transportes que fosse mais eficiente para escoar o café. E aí vão ser implantadas as ferrovias no estado de São Paulo. O estado de São Paulo até hoje tem a maior malha ferroviária do Brasil. Uma malha ferroviária que está muito aquém do que deveria ser, né?
Grande parte dela, inclusive, já está sucateada, mas naquele período da produção cafeeira, começaram a construir várias estradas de ferro para o interior do estado de São Paulo para poder escoar o produto até o Porto de Santos, e de Santos o café era levado para a Europa e para os Estados Unidos. Você tem várias, vamos dizer assim, linhas, várias estradas de ferro, né, que foram construídas nesse período, Ituana, Sorocabana, né, várias linhas de ferro que foram construídas com dinheiro, por vezes, dos próprios barões do café, para poder acelerar a exportação, o escoamento, né, da produção cafeeira. Então o café ele promove um desenvolvimento. Um meio de transporte mais eficiente, as ferrovias. Depois também vai gerar também, vamos dizer assim, esse capital do café vai gerar também a produção da energia elétrica e distribuição da energia elétrica também. Realmente o estado de São Paulo ele contou até mesmo o Porto de Santos, né? Vamos dizer, até uma melhoria do Porto de Santos para exportação. Realmente vai ter uma infraestrutura muito melhor que outras regiões do Brasil, e isso posteriormente vai ser utilizado pela indústria nascente brasileira. Nesse período, né, no período do governo Dom Pedro II, ocorreu também um surto industrial, econômico e modernizador. Porém, nós temos que guardar as devidas proporções. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, que o capital do café gerou uma infraestrutura que foi utilizada posteriormente pela indústria brasileira. Foi utilizada para a instalação da indústria. Mas a gente pode colocar que isso é mais para frente. A gente vai pegar lá a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aí sim essa infraestrutura vai ser utilizada. Antes disso não. Antes, esse surto que nós tivemos, esse surto que nós acabamos tendo, esse surto industrial que nós tivemos durante o governo Dom Pedro II, esse surto industrial, econômico, modernizador, esse surto ele vai ocorrer com o capital do café, só que vamos dizer que em determinado momento o surto industrial ele vai ser, vamos dizer, talhado, ele vai ser interrompido. Por quê? E aí deixar bem claro para vocês, esse surto industrial ele vai ser interrompido porque quem tinha o poder político dentro do Brasil eram os barões do café. Na medida que o café foi adentrando o estado de São Paulo e sendo o principal produto de exportação do Brasil, vamos dizer, o produto que gerava o capital que promovia o desenvolvimento para o Brasil, esse capital, né, assim, acabou gerando também poder político para aqueles que produziam o café, os barões do café. Quando eu falo barões do café, por quê? Porque nesse período era um período imperial, monárquico, e as pessoas de maior relevância, de uma elite até econômica, essas pessoas acabavam, vamos dizer que, recebendo títulos. Barão, visconde, eram títulos que eles recebiam, né, que era dado a eles por Dom Pedro II, por causa da relevância dessas pessoas. Então, vamos dizer assim, esses barões do café, eles detinham também o poder político, eles interferiam na política brasileira também. Quando começa a se ter esse surto industrial, econômico e modernizador, modernizador, principalmente o industrial, ocorreu durante um tempo, existiu durante um tempo, mas depois foi talhado, foi cortado pelo próprio Dom Pedro II. Por quê? Os cafeicultores eles queriam manter o poder político que eles tinham. Se ocorresse o desenvolvimento de um outro setor, como por exemplo o industrial, vamos dizer que os barões do café eles iriam ter que dividir o seu poder com, né, essa elite que iria nascer com o desenvolvimento industrial. Então, os barões do café falavam na orelha do Dom Pedro II, olha, o Brasil é um país que tem uma tradição agroexportadora, nós não podemos deixar o Brasil se desenvolver industrialmente. É aí que o Dom Pedro II vai talhando, vai cortando, vai impedindo o desenvolvimento industrial brasileiro, o que foi uma pena. Foi, vamos dizer assim, uma falta de visão do Dom Pedro II. É importante a gente dizer também que nesse período, em termos econômicos, existia a fisiocracia.
que era, vamos dizer assim, um pensamento econômico que valorizava a terra, a produção. Os fisiocratas, eles diziam que tudo que, vamos dizer que poderia ser desenvolvido era a partir da terra, né? Que a terra tinha que ser valorizada, que a terra, a produção agrícola tinha que ser valorizada, e tudo que, vamos dizer, se desenvolvesse posteriormente era por causa da terra, então tinha que se valorizar sempre a produção vamos dizer, agropecuária, a gente pode colocar dessa forma. Então, o Dom Pedro II impediu, de certa forma, o desenvolvimento industrial brasileiro. Depois, em outro bloco, a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, até o outro bloco.